Bem, nós já estamos no ar, muito boa noite. Este é o Caleidoscópio pela RW Brasil. Estamos também no canal do YouTube, podemos ser vistos em duas etapas, em dois lugares diferentes na internet, no portal rwbrasil.net e também no canal da RW Brasil no YouTube, youtube.com/rwbsc. Bem, nós estamos por aqui para tratar mais uma vez de temas importantes. Os nossos participantes fixos já estão conosco. Eles vão tratar da seguinte pauta hoje. Nós vamos falar dos Estados Unidos, que está hoje já no 8º dia, em polvorosa. Cada vez mais cidades estão se juntando a manifestações contra o assassinato de George Floyd. George Floyd era um afro-americano que morreu na segunda-feira. Fez ontem uma semana que George Floyd morreu, depois que Derek Chauvin, um policial de Minneapolis, ajoelhou-se no pescoço dele, pelo menos por 7 minutos, enquanto estava deitado de bruços numa rua americana. Os policiais... vários policiais em volta dele e o George Floyd dizia: não consigo respirar, e acabou falecendo, morreu ali por esta intervenção policial. De lá para cá, estamos já no 8º dia de manifestações muito fortes em todos os Estados Unidos, principalmente em Minneapolis, ganhando Nova York, ganhando Washington, provocou até que a segurança pessoal do presidente Trump levasse o presidente em certo momento para o bunker que fica abaixo da Casa Branca, resguardando o presidente nesses momentos. Para vocês terem uma ideia, haviam muitas explosões do lado de fora da Casa Branca. Isto assustou a segurança do presidente americano e fizeram então levar o presidente para este bunker. Para vocês terem uma ideia de onde até chegou isso. Trump está... claro, reagindo, está ameaçando os governadores com força nacional, com exército, enfim. Aliás, esta é uma conversa que nós já conhecemos um pouco, né? Mirando o governo brasileiro atual, nós fizemos muitas conexões com as coisas que estão acontecendo lá e aqui também. Já estamos com os nossos participantes do programa. A gente ainda está aguardando, confesso que estou aqui aguardando ansiosamente o professor Manuel Domingos Neto, que ainda não conseguiu conectar-se a nós, mas estão aí, vocês já podem ver, o Arlindo Falco Júnior e o senador Del Roio. Os dois já estão conosco. Este é o nosso tema principal, mas também nós falaremos, óbvio, nós falaremos do Brasil. O governo Bolsonaro também enfrenta manifestações contra e a favor. Há muito mais pessoas se manifestando contra, mas também os poucos que se manifestam a favor do governo Bolsonaro parece que se multiplicam em ações. Eles parece que gritam mais alto. E a impressão que dá é que a polícia os reprime de forma mais branda. Nós tivemos manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, obviamente. E aí outras cidades também do Brasil já começam a ter manifestações contra o governo Bolsonaro. Nestes últimos dias nós tivemos uma passagem importante do ponto de vista político e editorial. No final de semana tivemos um manifesto publicado pelas redes e um editorial publicado pelo jornal O Globo, que se alinhou muito a este manifesto. O manifesto Todos Juntos, é o que falava o jornal O Globo. E houve uma réplica muito forte do senador Roberto Requião, se colocando contra este manifesto. Diz ele no final do seu manifesto, o senador Requião: não queremos assinaturas, manifestos ou proclamações, queremos ação. Quem se habilita? Pergunta o senador Requião. E tivemos Lula também intervindo pelas redes, numa falação, num vídeo,
onde Lula também se posiciona em relação ao manifesto e também, de quebra, pede impeachment do presidente Bolsonaro. Esses são o que está servindo a mesa do noticiário, a mesa da nossa pauta de hoje, do programa que já está começando. Mas, Falco, quais são as avaliações que tu faz em relação a partir desta morte do Floyd, este momento de extrema belicosidade que vive o povo americano, o povo norte-americano, que cada vez mais ganha mais cidades, mais as ruas, com possibilidades de confrontos com o presidente americano que a gente quase não imagina, e as consequências aqui no Brasil. O que te parece tudo isso? Bom, Marcelo, esse assunto, ele detonou, foi o estopim de uma imensa insatisfação social, né? Uma insatisfação social provocada por 40 milhões de desempregados, por uma situação econômica difícil, e como você falou bem, ele se multiplica por cidades, inclusive cidades pequenas, que nunca tiveram manifestações, porque a insatisfação com o quadro social e econômico nos Estados Unidos é bastante forte. Além do que, essa manifestação explícita de racismo mostra que essa é uma chaga ainda não superada dentro dos Estados Unidos. O que ele ameaça é acabar com o processo democrático americano, né? Ameaçar o exército para coibir as manifestações antifascistas e caracterizá-las como terroristas, né? Essa é a atitude que ele está tomando. Uhum. Sabe-se também, e isso aqui é importante, também os nossos ouvintes terem claro, é que ele, pela primeira vez, ele se encontra nas pesquisas 10 pontos percentuais atrás da múmia do John Biden. Entendeu? Então, é um cidadão desesperado e é um cidadão que procura, com a truculência, enfrentar com truculência os protestos e a crise econômico-social americana. Bem, vamos rodar a mesa e falar desse assunto. Delroio, o que te parece? Eu acho que no programa passado foi dito aqui assim, é perigoso mexer com um homem armado. É por aí, o Delroio. O presidente Trump está se armando cada vez mais. Claro. O que você acha desta retomada dos americanos em protesto? Ele é o presidente do país mais armado do mundo. Teoricamente, ele tem lá um dedo que pode destruir a Terra umas 15, 16 vezes. Então, é um homem perigoso, sim. Mas, dentro do jogo, ele que tinha uma eleição garantida, está em perigo. Está em perigo porque não está dando nada certo, não é? Nós não temos, aliás, como no Brasil, tem muitas coisas semelhantes, o Brasil e os Estados Unidos no momento. Nós, lá nos Estados Unidos, ainda não existe uma perspectiva real de saída da crise do vírus. Ele continua a correr, a percorrer, e o número de mortes e doentes é enorme. O aparato médico, o SUS que não existe, o aparato médico dos Estados Unidos é frágil com todo esse monte de doentes. Então tem gente que não é atendida. E depois se perdeu o emprego, chegou a esse desespero. 40 milhões é muita gente, né? 40 milhões. Os Estados Unidos não têm como costume, ele não foi criado para economizar. Não existe economia nos Estados Unidos. A família, vamos assim dizer, a família europeia economiza muito. Eles sempre põem um dinheirinho de lá para que quando chega a guerra nós temos alguma coisa no bolso. Os Estados Unidos não, eles não têm nada. Quando perde o emprego, tem nada. Não tem nenhum apoio social, não tem direitos sociais e não tem nada no banco. Então, são 40 milhões de pessoas que estão do emprego à fome. Se a gente vê as filas que tem para receber comida, é impressionante.
E todo mundo tentando vender a casa, porque todo mundo tem casa, muita gente tem casa em, como se diz, pagando a prestação, então é aquilo que tem para precisa comer, mas vender a casa quer dizer que o preço das casas desmoronaram. Eles têm quase dado de graça as casas. Bom, tudo isso, o que vai acontecer? E com esse vírus e com isto. E sem perspectivas, afinal de contas, sem perspectivas. Existe o medo. E é um medo que foi cultivado também porque a administração Trump aprofundou as divisões entre as regiões dos Estados Unidos e aprofundou a divisão entre latinos, negros e brancos, quer dizer, incentivou muito a supremacia branca, quer dizer, o ódio branco histórico, quer dizer, nós voltamos àqueles anos de 1800 ou antes de 1861, quando começou a Guerra Civil, ou mesmo depois, de 1870, quando aquele racismo baseado em Ku Klux Klan e outros grupos racistas floresceram. Nós estamos mais ou menos naquele período. Então, a grande potência americana está em dificuldade. E o povo americano também sofre de uma outra coisa. Eles foram nascidos e criados sendo a nação destinada por Deus para governar o mundo. E o mundo está muito difícil que os Estados Unidos continuem a governar o mundo. Está muito difícil. Nós já falamos várias vezes, mas temos outras potências em ascensão. E os Estados Unidos nessa situação. Eles tinham a imprensa, toda a imprensa ocidental, eu já falei isso, mas quero insistir porque é grave, estava preparada para mostrar os incêndios em Hong Kong e os ataques seriam à China. Só tem incêndio nos Estados Unidos, não tem nada em Hong Kong. Isso é humilhante, quer dizer, é o país que está decaindo, e quando o país está decaindo, as pessoas sentem. Agora, os Estados Unidos também têm forças. Interessante, os Estados Unidos têm forças de esquerda, são esmagadas, sofrem cerco, mas tem forças de esquerda. Quem está fazendo essa movimentação toda não são forças de esquerda, é o povo, explodiu. Mas tem algumas forças que atuam aí dentro. O tal dos antifascistas, que o Trump quer considerar terroristas, é um grupo que nasceu para combater as manifestações da supremacia branca. E fez grandes coisas esses 2 anos, que talvez a gente não tenha entendido bem. Como derrubar as estátuas dos grandes generais da Guerra Civil do Sul, os generais do Sul. Até tirar uma estátua de Colombo. É difícil explicar, não vou explicar agora. Por que tirar as estátuas de Colombo? Tirar estátua de John Wayne. John Wayne é um artista de cinema, todos vocês já viram 20 filmes deles, pelo menos. É verdade. Por que essa briga para tirar as estátuas de John Wayne? Uma estátua de John Wayne. É uma coisa séria. Essa briga é uma coisa séria, muito séria, na tentativa de reconstrução de um Estados Unidos mais equilibrado entre os estados e entre as suas populações, e quem sabe menos guerreiro, atacando menos o exterior. Depois, no exterior, a gente pode dizer só tem derrota, né, gente? Só tem derrota. Isso também pesa. Uhum. É essa situação que vive os Estados Unidos nesse momento. Eu desejo, mais do fundo do coração, que essa onda, que essa população norte-americana consiga realmente coagular qualquer coisa que lhe trasse um destino menos manifesto por Deus, mas mais construído pelos trabalhadores dos Estados Unidos. Uhum. Bem, as manifestações, elas ganharam as ruas de várias cidades americanas, mas também começa a ganhar cidades importantes como a França, a Europa inteira, né? Hoje mesmo... Magnífica manifestação em Amsterdã, na Holanda. Então, começa a pipocar aqui e ali, e isto vai, obviamente, vai virar um movimento mundial.
Quando é que isso chega aqui, hein, Falco? De que jeito vai se misturar isso com o problema que nós vivemos hoje aqui? Olha, Marcelo, eu penso que isso começou no domingo, tá não? Acho que aquela juventude que foi para a Avenida Paulista, aqueles jovens que aqui no Rio de Janeiro foram nas ruas também, ontem os jovens lá em Curitiba também se manifestando, estão mostrando que essa insatisfação que existe no Brasil, ela é forte, né? E ela vai se manifestar, e cada vez mais forte. Eu te diria, até para usar uma frase que não é minha, né? A imagem, pelo menos, um espectro ronda o mundo, né? E esse espectro das rebeliões, das insatisfações populares, ela vai perpassar vários países, não somente os Estados Unidos, Europa, o Brasil, com certeza. No momento, as manifestações e a insatisfação, porque as pessoas estão sem emprego, elas não estão em casa, mas não têm dinheiro para comer. Entendeu? É uma situação de absolutamente miséria nessa circunstância. Então, é uma situação absolutamente explosiva. E isso daí que a gente viu nos Estados Unidos e aqui são, na verdade, os primeiros estopins de uma erupção, de uma manifestação popular muito mais vigorosa. Uhum. O professor Manuel voltou. Eu não sei se ele estava acompanhando a nossa discussão aqui. Nós ainda estamos falando, professor, sobre a questão americana e a morte do Floyd e aquilo que pode provocar no Brasil. Nós já tivemos, como o Falco falou, no final de semana, já algumas manifestações aqui no Brasil. Ganha o mundo as manifestações antirracistas. Na sua opinião, como é que este assunto se mistura com o atual problema brasileiro? Eu acho que tem tudo a ver. O que está ocorrendo no Brasil, eu gosto sempre de insistir, são lances de um reordenamento mundial, não só de poder. Nós temos, no mundo todo, desdobramentos de um processo profundo de reordenamento mundial. Se trata de uma mudança de hegemonia e, a cada vez que isso ocorre, há de um tudo. Há fenômenos multifacetários e geralmente espetaculares. Pestes, guerras, quebra de valores, falência das representações políticas, de sorte que o que se abate nos Estados Unidos, o que ocorre nos Estados Unidos, se abate no mundo todo. Você veja as repercussões que há no momento na Europa, né, e em outros países. Eu acho que isso estimula, que isso desestabiliza, de certa forma, a matriz de referência do governo brasileiro, do Bolsonaro e de sua tropa. Acho que também isso projeta solidamente os seus concorrentes, em particular a China, enquanto os Estados Unidos está vendo aí os incêndios e, como lembrou o Falco aí, a intervenção da brutalidade de Donald Trump, a China passa notícias de até uma certa gozação, uma certa ironia, comentando os acontecimentos nos Estados Unidos. Cadê os direitos humanos? Cadê o respeito aos direitos sociais? Lembrando que os Estados Unidos criticam acerbamente a intervenção não, a relação da China em Hong Kong, né? De sorte que
eu vejo essa movimentação nos Estados Unidos como uma fonte de influência em movimentos sociais no mundo todo. Nos lembremos que hoje a Europa, hoje não, nas últimas décadas, o racismo europeu, a direita europeia cresceu em cima do racismo e hoje é pressionada muito violentamente pelo problema da imigração, que alimenta toda uma reação racista, reacionária, é fonte de mobilização da direita. Sorte que é isso. A situação nos Estados Unidos afetará seguramente. Do ponto de vista econômico, nem se fala, porque isso abala as condições da economia norte-americana, já bastante fragilizada, enquanto o seu grande concorrente consegue estar projetando aí crescimento positivo. Imagine a dependência do governo brasileiro se amplia relativamente à China. Por quê? Porque será, obviamente, o grande comprador. E o governo brasileiro se firma no ataque ao perigo chinês, ao vírus chinês, ao comunismo chinês, e agora não pode se desfazer disso. Isso traz mete o governo brasileiro numa grande enrascada. E não só o governo, mas como as próprias instituições militares que paraninfam esse governo. Uhum. Bem, agora eu acho que podemos tratar da questão brasileira já neste ponto de vista aí que o professor já inclui. Eu quero provocar vocês todos. Esta, vamos dizer, a chegada do assunto do Floyd aqui no Brasil e os jovens, as pessoas se manifestando contra essa questão racial, isso não tira o foco de um problema que era muito sério e que estava se desenvolvendo ainda no sentido de ir contra as forças de Bolsonaro. Isso não dificulta todo o problema de foco dessas manifestações de problemas brasileiros? Eu acho que o Falco, posso começar com ele. Bom, eu penso o seguinte, Marcelo, que não há contradição entre essas coisas. É que o cenário político brasileiro, ele deu uma evolução diferente. Se na semana passada estava quentíssimo, ele deu uma arrefecida, né? Ele deu uma arrefecida fundamentalmente porque estabeleceram uma operação, botar focinheira no nominado, né? E tentar chegar a um nível de pactuação. Acho que o editorial do Globo, ele é muito claro, ele propõe um pacto democrático, inclusive com a participação do Bolsonaro, né? Os editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo e do Globo, enfim, e essas manifestações que ocorreram, e particularmente hoje, inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, o ministro Celso de Mello, do STF, ele decidiu o contrário, após a manifestação do Procurador-Geral da República sobre a apreensão do celular do presidente da República, né? Então, é uma tentativa de botar pano quente. Mas a grande novidade que houve, independente do Floyd, foi a população e as ruas, particularmente as manifestações de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Curitiba. Tá, não? Porque, efetivamente, é disso do que se trata. Eu penso que a intervenção do ex-senador Requião, ex-governador Requião, ela é muito oportuna. O momento que tem que se falar agora, nós escrevemos um manifesto mais ou menos contundente. Tá, não?
O momento que se dá agora é de se ocupar as ruas e demonstrar a sua posição contra todo isso que está aí. Então, não é essa que é o momento. Falco, deixa eu te interromper, te pedindo uma pequena explicação. Quando mais jovens, mais pessoas forem às manifestações aqui dentro do Brasil, aí não vai se dizer que essas manifestações são por conta do Floyd, da morte do Floyd, e não por conta, e não contra o governo? O governo não vai usar esse argumento? Não, isso aí não tem nada a ver contra o Bolsonaro, isso aí é o Floyd e tal. Isso não vai dispersar o foco da luta principal, que é uma questão nacional? Eu penso que é meio difícil eles fazerem isso, até porque as manifestações elas vão com faixas, elas vão com... eles clamam com palavras de ordem, eles se manifestam. Então, eu acho muito difícil, mesmo com uma manobra diversionista desse tipo, tentar descaracterizar. É óbvio que, quando você entra num momento desse, né, os lados impugnam, em disputa, eles vão disputar a narrativa política, né? Cabe aí não só aos manifestantes, mas isso é um papel que cabe fundamentalmente aos partidos políticos, né? Terem a sua narrativa também do processo em curso. Eu creio que se tentarem fazer isso, Marcelo, eu acho que não vai prosperar, porque a insatisfação ela é latente no Brasil, e acho que essa manifestação que teve em São Paulo, ela demonstrou isso, ela demonstrou uma pujança bastante forte. E olha que ela não foi uma manifestação convocada pelos partidos políticos, foram torcidas de futebol, que resolveram ir às ruas. Não houve uma organização forte dos partidos políticos convocando a manifestação. Imagina, então, se tivesse tido. É óbvio que os números seriam diferentes. Professor Del Roio, o Falco coloca a questão aí do senador Requião, que se posicionou muito contra este manifesto. O manifesto meio que pede uma nova república, todo mundo junto, todo mundo na mesma corrente, juntando-se todo mundo. O senador acha que isto está, de novo, sendo um erro que nós já vimos lá atrás. O senhor acha isso? O senador Requião está pedindo propostas. O que fazer? Eu acho. Eu acho isso. Eu acho o seguinte: é evidente que numa luta antifascista, e esse governo, você pode dizer de não, todo mundo, ele adota tudo o que pode para assumir características fascistas. Talvez ainda não seja fascista, mas não é por vontade deles, não. Eles querem ser. Ainda estão bloqueados por instituições, mas querem. Uma frente antifascista, isso se discute há 70 anos na política mundial. É claro que você pede reforço e forças de todos. Mas o Brasil não aguenta mais, ninguém aguenta mais esse negócio que o Brasil não sai do lugar. Não sai do lugar. Não vou fazer toda a história do Brasil, mas desde a Constituição de 23 tem a conciliação, vamos esperar, vamos devagarzinho, e vai diminuindo, até que vem a catástrofe. Com essa discussão, desde 1823, nós discutimos a abolição da escravatura. Foi sair lá em 1888, e a conciliação foi em 88, porque uma parte propunha que a escravidão fosse até 1930. Quer dizer, não é mais possível. Agora, não é mais possível. Ou construímos uma nação soberana, anti-imperialista, livre, de igualdade social. Para mim, olhe o horizonte socialista, ou vamos continuar patriota. Isso não quer dizer que esta frente, que eu vou chamar de esquerda, mas pode ter outro nome, ela tem que ser coesa e apresentar propostas claras e resolutivas para a população. Nossa população é pobre, sofre. 100 milhões de brasileiros não tem esgoto, minha gente. 100 milhões não tem esgoto. Não sei se vocês põem isso na cabeça, é difícil de imaginar. Então, nossa população precisa de trabalho digno, de escola digna, de saúde digna, de segurança, de casa, porque esse negócio que a gente tem no Brasil não são casas, né? De casas, precisa disso. E nós temos que ter um programa claro.
Quem for contra isto vai brigar com a gente. Por outro lado, você pode fazer um monte de acordos pontuais e parciais com um monte de gente que não pensa como nós, assim, mas que pode estar contra o fascismo, por exemplo. Tá bem, se é para fazer um acordo com o Fernando Henrique contra o Bolsonaro de coisa pontual, vamos fazer, mas pontual, pontual. Agora, basta. Temos que realmente ter uma ruptura nesse país. Agora, É isso que eu Delroj, penso, deixa eu meu botar mais linha. Como Requião. Como Requião. Entendo. Bem, o professor já está de volta. Eu não sei se o professor chegou a pegar o início nessa nossa conversa quando ele estava retornando. Mas nós estamos falando aqui do manifesto do final de semana e que virou editorial do mesmo assunto do Globo e que o senador Requião acabou se posicionando contra o manifesto. Ele quer não só pessoas juntas, pessoas diferentes do mesmo barco contra o governo. Ele entende que isso não é o caminho, ele quer ação, ele quer propostas. Agora eu estou lendo aqui na CNN uma manchete que diz assim: Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversam por telefone. A turma do Deixa Disso entrou num momento em que não é exatamente a hora de se dizer deixa disso. O que o senhor está achando disso tudo, professor? Eu sou, francamente, favorável a maior unidade possível contra essa onda reacionária. Ela é muito ofensiva, ela é muito brutal. Estão destruindo o Estado Nacional brasileiro, estão deixando milhões de brasileiros na penúria, a vida de muitos brasileiros ameaçada, a desmoralização de nosso país sob todos os aspectos, as dificuldades de retomada da economia, de controle dessa pandemia, e depois, enfim, não dá. É necessário, de fato, a união. Eu assinei esses manifestos e assinaria outros, mesmo que eu veja deficiência nesses manifestos, como salientou Arroio, a necessidade de tratamento, de resposta para problemas sociais angustiantes. Então, de fato, angustiantes. Os manifestos precisam definir pontos específicos que atendam ao conjunto da sociedade. Assisti com muita atenção à intervenção de Lula na reunião do diretório do PT. Todo mundo assistiu, né? Todo mundo assistiu. Sim. Pois é. E vi também manifestações aí da esquerda contrárias a isso. Lula não usou uma expressão ruim, mais uma vez, chamando de não sou Maria, vai com as outras. E quem é? Eu assinei, por acaso eu sou Maria, vai com as outras, mas foi infeliz a manifestação do Lula. Agora, vejo que há pontos positivos no que ele falou. Ele chamou a atenção para que a unidade se torne mais efetivamente programática, ficando uma coisa muito vaga, muito etérea, muito assim, sem definir posições que atendam à sociedade, a defesa da democracia fica um tanto solta. Democracia para quê? Preservar o regime democrático para vender o Banco do Brasil? Para continuar o alinhamento cego, doido, que nos arruína aos Estados Unidos? Eu vejo que a frente precisa avançar, precisa se efetivar e ganhar objetividade. Acho que a principal dificuldade para efeito são as eleições. As veleidades eleitorais partidárias estão prejudicando.
No caso do PT, especificamente, eu vejo uma preocupação de preservação da capacidade de intervenção do PT, de desempenho do PT agora nesse próximo pleito. Mas, antes de tudo, creio eu, o que nós precisamos é conter esse avanço ultra-reacionário, é resistir a essa destruição do Brasil com Bolsonaro. Em resumo, acho que a melhor saída, o melhor acordo poderia ser novas eleições. Poderia ser o melhor caminho, a melhor solução, a solução que atenderia, de fato, seria a cassação dessa chapa que cada vez mais se revela vitoriosa por conta de fraudes. Agora, o professor, deixa eu lhe fazer deixa eu fazer uma provocação à mesa, em cima disso que o senhor está colocando. O senhor fala em eleições. Nós temos uma eleição antes da presidencial, que é a eleição para vereador, para prefeito, enfim. Agora mesmo chega esta informação, eu acho que amanhã vai estar nas capas de jornais. O Alexandre de Moraes está tomando posse no TSE. E ele chega num Tribunal Superior Eleitoral com cerca de 8 processos contra a chapa de Bolsonaro. E o senhor está defendendo que se anule essa eleição, pelo que eu estou entendendo. Agora, eu proponho à mesa a seguinte provocação, e aí eu quero ouvir já o Falco, que está na ordem da fala aqui. Não é exatamente este manifesto que está colocado aí, e que o Globo acabou, no seu editorial, assinando embaixo também, que está mandando contra este momento mais frágil do governo Bolsonaro? Não é este manifesto que está sendo o porta-voz da turma do Deixa Disso, exatamente na hora em que o presidente Bolsonaro está se enfraquecendo na luta política e que está mais perto esta discussão da anulação da sua eleição? Eu estou fazendo aqui uma provocação. Eu já vi que nós temos posições opostas hoje aqui. O que tu achas, hein, Falco? Bom, o fato de ser morar no Rio nos dá a vantagem, né? Ou pelo menos uma vantagem, o editorial do Globo, né? E ao ler o editorial do Globo, eu fiquei surpreendido com o manifesto e com esse manifesto. Falco, eu vou pedir para o professor Manuel fechar o microfone dele, que eu acho que é isso que ele está com um som muito alto lá. Isso. É isso. Acho que são fatos combinados. Eu não vejo a realidade de maneira isolada, né? Eu vejo o manifesto, o editorial do Globo, e esse manifesto no mesmo diapasão. Então, é um manifesto, primeiro, não é contra o Bolsonaro. Segundo, a primeira vez que eu li, ele tinha, não sei se ainda já tiraram isso, se bobear até tiraram, lei e ordem, né? Então, era um manifesto que ele botava a política que o Globo defendeu em prática, que é essa política de pano quente que está hoje na atitude de Celso de Mello, do presidente da República falar com o outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas também eu não penso, entendeu, que o problema está aí, entendeu, entre ter um manifesto bom e um manifesto ruim. Entendeu? O problema não está em manifesto, entendeu? O problema está em ação. Os partidos políticos e a ação têm que ir para a rua no momento atual. E essa é a primeira questão. A segunda, tem que ter uma diferença clara de propostas programáticas no momento atual. Porque, na real, é o seguinte, o que é que o pessoal vai querer? Vamos trocar o Guedes pelo Armínio Fraga? É isso, então, que está se propondo? Porque também quem entra num balaio desse tem que ter claro. Eu acho que está faltando uma nitidez programática. Essa história, vamos que vamos juntar todo mundo para fazer o quê? Com quem e para quê? Quer dizer, eu acho que essas são as perguntas. Essa experiência já havia sido feita, né? Pois é. Eu acho que o que está faltando é essa nitidez programática. Entendeu? A crise é profunda. Entendeu? Por exemplo, eu sou contra a entrega de Alcântara.
Tem gente que assinou o manifesto que é a favor da entrega de Alcântara, e é da oposição, tá não? E votou no Congresso a favor da entrega da base de Alcântara. Tá não? Então, essas questões do ponto de vista programático de país, no momento atual, eu acho que elas são um elemento importante, ou seja, as forças políticas têm que mostrar qual é o projeto de país que elas têm e que elas querem. Ou seja, e a rua. Tu estás propondo, então, que essas forças políticas digam com precisão o que é que elas estão defendendo. Exatamente. E a oposição diga que veio. Se ela concorda com o que está aí, se ela concorda com o pacote de guerra, com a política do Guedes. Não? O Armínio Fraga ele foi no Congresso Nacional semana passada e não teve contraditório contra o Armínio Fraga. Está todo mundo concordando com o Armínio Fraga? É isso mesmo? Você entendeu? Então, eu acho que tem que também sair dessa história. E tem um outro problema que eu levanto, não? Tem gente nessa história, e eu conheço vários, né, que eles oscilam entre euforia de bater panela nas janelas e o medo, e vai para debaixo da cama com medo do Bolsonaro e de um fechamento do regime de um outro golpe. Entendeu? Essa ciclotimia, então, essa paralisia política, entendeu? Não pode se esconder em torno do vírus, e as manifestações de domingo elas foram absolutamente pedagógicas, entendeu? Quem tem proposta tem que ir para a rua para defender. Não pode deixar simplesmente o bolsonarismo com o monopólio das ruas e a narrativa de que eles é que têm a mobilização popular. Tem que ir para a rua, defender e ter nitidez programática no momento atual. É assim que os partidos se colocam perante a sociedade. Que tem que juntar mais ou menos, mas em cima de quê? Em cima de um programa. Então, eu não assinaria esse manifesto, porque ele não é contra o Bolsonaro. Ele sequer fala do nome do governo. Sequer fala. Ele fala contra todos os governos. Né? Respeitar contra todos os governos. Olha, nós estamos num momento dramático, então ficar numa posição meio barro, meio tijolo, mas também não acho que isso aí vai ter um grande problema e que ele tem que ser substituído por um manifesto muito melhor. Eu acho que não é hora de manifesto, é hora de ação. E aí, professor Del Roio, é isso mesmo? Alô, senador! Ligue o microfone, senador. Até para falar no Senado da Itália, só tem que ligar o microfone. Desculpe. No Senado tem que... No Senado não tinha microfone naquela época, né? Mas diga, o senhor também está achando que está faltando precisão no discurso? Né? Eu acho o seguinte, primeira coisa, eu quero dizer que eu acho que muita gente que assinou aquele manifesto são pessoas extremamente dignas, combatentes, porque com passado, inclusive. Isso precisa ser dito porque senão vai criar divisões que não é bom criar. O que eu insisto é sobre o programa. O programa tem que responder, tem que existir. E como esse programa é impossível fazer um programa com todas as frações de classe e de grupos, nós temos que ter um programa combativo de um bloco de esquerda. Quero transformações reais. Eu vou chamar de esquerda, pode chamar nacionalista e democrático, mas de esquerda. Isso não exclui acordos, alianças, lutar junto, morrer na barricada junto com outras frações que não têm a mesma opinião em relação à transformação social e política que nós queremos. Só isso. Por uma questão muito delicada, está na discussão aqui em São Paulo, hoje à tarde, se convoca a manifestação ou não para domingo, os dados de São Paulo, estou usando de São Paulo porque estou aqui, os dados de São Paulo, o coronavírus, são muito difíceis. Continua a crescer, continua a morrer, e os partidos, mas não é só os partidos, as pessoas estão numa dúvida cruel. Convocamos ou não convocamos a manifestação? Isso perpassa, inclusive, as torcidas organizadas que estão
Essas torcidas organizadas, que depois representa setores mais amplos, de população mesmo, eles estão estourando, eles não aguentam mais, eles querem ir. Mas tem esse freio, tá? Essa complicação. Eu acho o seguinte, não sei o que vai acontecer domingo, eu vi que hoje teve em Manaus, vamos saudar os manifestantes em Manaus, eu não sei o que vai acontecer domingo, etc. Mas eu acho que é um chute assim, para o fim do mês, para início de julho, o país estoura. Com vírus ou sem vírus, as manifestações serão poderosas. E os sindicatos, os grandes movimentos sociais, os partidos, sim, vão ter que assumir, de um jeito ou outro, essa situação. A informação que chega agora, o Delroy, aqui, o Brasil está superando os Estados Unidos em novos casos de Covid. E a outra observação que foi feita já pelos jornalistas que estão lá cobrindo os Estados Unidos é que essas manifestações todas que estão acontecendo em cada vez maior número em maiores cidades americanas, é que se retome o número de casos novos, né, casos de Covid, né, com essa gente toda na rua. E a gente sabe que estão todas aglomeradas. Claro, é evidente. Isso não é diferente aqui no Brasil, né? Parece aqueles quadros. Não, é tudo muito igual, muito parecido. Isso parece aqueles quadros de 1400, 1500, onde tem as manifestações de massa, tem a peste, tem as expressões religiosas, tem a repressão. São aqueles quadros belíssimos e terríveis. Existe muito na Europa, sobretudo na pintura alemã. Eu olho aqueles quadros e digo, meu Deus do céu, a situação é essa agora. Me telefonaram, vários jovens me telefonaram sobre isso. O que fazemos domingo? Não quem sou eu, mas estou contando uma opinião. Claro. E eu aqui sofro, né? Sofro muito. Se eles lhe ligaram, sofro né? muito, porque evidentemente senador... que tem... Mas, o Delroy, deixa eu passar a bola para o professor Manuel. Com qualquer um que é velho. Jovens chamam os velhos para pedir uma opinião, né? Nessa hora é a hora de ouvir os pajés também, né? Bom, era isso. O professor Manuel, eu sei que... eu quero fazer uma pergunta bem objetiva, professor Manuel. Professor, como é que se faz para trazer esse pessoal do manifesto, que escreveu aquele manifesto, tão criticado pelo Requião, e também pelo próprio Falco aqui, de certa maneira pelo professor Delroy, e também, de certa maneira, pelo senhor também. O senhor concorda que eu vejo aqui, pelos outros programas, que o senhor entende que é preciso ter proposta, né? Agora, como é que reúne esse pessoal para discutir a precisão dessas propostas? Porque é preciso transformar aquilo que está congregado ali, aquelas vontades que estão ali dentro do manifesto, em uma coisa mais concreta, em uma coisa mais aguda. Quem é quem? Quem fica no muro? Quem desce do muro? Quem vai para a rua e dizer o quê nesta rua? Não lhe parece isso, professor? Liga o microfone, por favor. Olha, o manifesto que eu assinei foi o manifesto antifascista. Eu também assinaria, isso não chegou para mim. Agora, eu assinaria outros, eu acho que está na hora dos manifestos. Não é um manifesto, nenhuma frente configurada, viu, Arlindo, que vai definir, de fato, o rumo da coisa. Nós estamos... O Delroy falou aí, vai aparecer manifestação, é inconcebível que o povo brasileiro não reaja, eu acho que vai reagir, minha expectativa, minha torcida é que ele reaja, e o que vai decidir, efetivamente, são as forças, é a força dessas manifestações. Nós precisamos que os manifestos, eu não acredito que seja um nem dois, vai aparecer manifesto de tudo quanto é jeito aí. Agora, à medida em que eles contemplem
pontos que atendam às necessidades, às demandas, ao sentimento popular, isso aí, e haja força atrás disso. É muito significativo que as torcidas tenham se manifestado, enquanto as associações docentes estão paradas, não conseguem juntar gente, sindicatos, etc., os partidos não conseguem puxar. Se por acaso, numa luta política como essa, leva quem tem força e quem tem programa objetivamente definido. Acho que a frente que nós precisamos, ela tem que deter o fascismo e deter a destruição que o fascismo provoca, a destruição de direitos sociais, de condições de vida e de soberania. Qualquer coisa fora disso não me parece que será uma vitória da direita. A questão, uma das questões mais delicadas que existe é o seguinte: esse processo de unidade ampla será para deter um golpe ou um autogolpe? Essa me parece uma questão um tanto mais complicada, porque eu não acredito muito que Bolsonaro tenha força e tenha respaldo militar para um fechamento de regime. Ele pode vir a ter, ele prepara esse negócio. Sorte que as manifestações, os manifestos, as unidades que vão se formando, não podem esquecer isso. É o tipo da mobilização ampla que arrefece a gritaria desse pequeno percentual de brasileiros. Eu digo pequeno percentual porque talvez ele não exceda aí os 12% ou 15% de gente efetivamente sincronizada e mobilizada por Bolsonaro. É preciso mostrar audácia, mostrar força, mostrar coragem, mostrar capacidade. Quem vai decidir os rumos do futuro? É quem demonstrar mais força. Obviamente que o manifesto recuado, ele será superado pela vida, será superado pela manifestação de massa, ou não, caso as massas fiquem, digamos, patinando e sem entusiasmo para a conquista de posições que lhes interessam. Bem, professor, nós já estamos falando aqui há 57 minutos. Nós estamos na reta final do programa. Eu quero propor aqui, como eu sempre faço, que a gente reserve 3 ou 4 frases para cada um no final desse programa. Eu quero começar com o Falco. Bom, ficou fácil porque o professor, ele disse-me uma frase que eu acho que está faltando, né? Disse uma palavra que eu acho que isso que está faltando no momento atual no Brasil, né? E eu vou citar Danton. Danton diria que, no momento desse tipo, precisa-se 3 coisas: audácia, audácia e mais audácia. Então, é hora de ir para a rua, então, porque essa coisa de discutir manifesto e, no domingo, a polícia do Dória bate nos manifestantes, então a unidade vai ser dali, aonde o doutor Luiz dizia, a voz rouca das ruas. É hora que a voz rouca das ruas serem ouvidas. E as oposições teriam um programa claro para o país. Eu não sei também ter um programa claro para dizer para a população o que se pretende fazer, e também não se galvaniza os sentimentos e os corações e as mentes. Ok. Eu vou passar a palavra para o Delroio, mas eu peço que o professor desligue o seu microfone. Ele está começando a querer fazer um replay aqui, uma repetição do som. Senador Delroio, o que fazer diante desses fatos todos aí? Se o Falco quis citar um revolucionário francês, né? Eu vou citar um revolucionário chinês,
A melhor defesa é o ataque. E basta, chegou o momento do contra-ataque das forças populares do Brasil. Eu vou ter que pedir desculpa. Eu tinha escrito ao Marcelo, eu realmente tenho que sair em ponto agora às 9. Peço desculpa para o professor Manuel, mas a gente vai escutar outras vezes. Aliás, depois eu gostaria de ter o seu e-mail para poder escrever algumas coisas. Então, eu quero dar um abraço a todos os que nos escutam, um abraço a vocês. E, por favor, me perdoem, mas tenho realmente uma necessidade de um compromisso, que eu quase sempre tenho às 9 de terça-feira. Até logo, minha gente. O professor, nós organizamos bem isso, porque o programa está no final. Eu vou encerrar com o professor Manuel agora. Muito obrigado, viu, professor? Vá para o seu compromisso lá. Que eu sei que um senador italiano chega na hora sempre, né? Vá lá. Professor Manuel, por favor. Boa noite, senador. Um abraço. Até a próxima. Professor Manuel, me diga. Bom, nós tivemos aqui citação de francês, de italiano. O senhor vai citar alguém também ou não? Não. Eu vou chamar a atenção para o recuo, o aperto de Bolsonaro. Acho que ele está numa situação cada vez mais imprensada, inclusive quanto à sua grande sustentação, a sustentação que assombra, que é a sustentação das corporações militares. Nós temos que apostar nisso. Hoje, o maior somatório possível de forças contra Bolsonaro é o melhor. Cá para nós, eu acredito, repetindo, que a crise é tão profunda, os problemas são tão graves, que ninguém vai conseguir resolver sem uma nova eleição. Sabe? Não, arrastar Bolsonaro é indomável, nós já repetimos muitas vezes aqui, ele não é tutelável, ele não é passível de um acordo, ele está aí para bagunçar. Quanto mais cedo o Brasil se livre disso, melhor. E o caminho, talvez mais difícil, mais remoto, que nem todos abraçam, mas o caminho que eu acho que nós devemos buscar é novas eleições legítimas, né, com liberdade de expressão e, sobretudo, contendo esses instrumentos que falsificam a soberania, que são as fake news. Caso a gente consiga isso, veja, nós poderemos ter, aí sim, virão as alianças decisivas, os grandes confrontos, abrindo perspectiva para uma reconstrução do Brasil. Assim que eu vejo. Tá certo. Assim que eu, pelo menos, fico torcendo. Tá certo. O professor, deixa eu lhe dizer uma frase final. Eu achei o tempo inteiro que o senhor estava à frente de um lindo quadro de natureza. Mas o senhor está numa natureza vivíssima. Eu agora vi alguns ramos ali balançarem com o vento. Que cenário o senhor está, hein? O senhor está nos brindando aqui com a bela natureza do Piauí? Olha, é o jardim da velha casa de meu avô, onde eu estou morando. Opa! Essa casa tem 90 anos. Minha família está nesse lugar aqui há mais de um século. E eu vim passar a minha aposentadoria. Tenho aproveitado muito pouco devido às viagens, agora que eu estou aproveitando. Mas é aqui que eu estou de quarentena. Tá certo. E eu venho para o jardim porque aqui eu pego um ventinho. Tá certo. Aqui é muito agradável. Tá muito bom. Privilegiado, né? Tá bom. Tá bom, professor. Muito obrigado, viu? E muito obrigado por ter nos brindado com esse cenário aí. Eu jamais vou ter um cenário. O máximo que eu consigo é isso aqui, ó.
Mas o senhor aí realmente hoje nos matou a pau, vamos dizer assim. Vocês, vocês optaram por apartamento, né? É verdade. Então tá. É uma grande alegria. O Falco, o que faltou dizer, hein, Falco? Não, eu penso que tivemos um bom programa. Entendeu? E são temas que a gente tem que tratar semanalmente, né? Acompanhar semanalmente. Mas no que nós nos propusemos, nós conseguimos falar. Este, então, o nosso programa de hoje. Nós tratamos de assuntos, é claro, da nossa conjuntura, mas eles de forma que você pode ter achado que nós misturamos. Pois é, o mundo é uma bola, ele é misturado assim mesmo, né? E é assim que nós avaliamos, além do fato, como diz o nosso slogan, as coisas estão juntas mesmo e elas estão desafiadoramente juntas, né? É assim que o mundo vai se posicionar agora nas ruas e é assim que nós pretendemos resolver boa parte dos nossos problemas. É nas praças, né? As praças, de novo, estão nos chamando. O caleidoscópio desta semana foi este. Agora, se você perdeu o programa, pegou só a parte final ou quer ver tudo de novo, nós vamos deixar todos eles colecionados, como sempre, lá na página do YouTube. E no canal do YouTube, estão todos lá. E também na página da própria rdabrasil.net. Lá estão todas as edições do programa, com seus destaques, com as suas frases, com tudo que é dito aqui e especialmente agora colecionado lá para você assistir. Tá certo? Muito obrigado. Manifeste-se, aproveite a assistência no canal do YouTube para se manifestar. É possível se fazer isso, mandar mensagens, fazer comentários, nos criticar, nos sugerir pautas. A gente traz isso para dentro do programa. Aliás, fizemos questão de fazer isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a vocês. O professor já foi para o seu compromisso, o senador, mas o professor continua por lá, pelo Piauí, o Falco no Rio de Janeiro, o professor, o senador que nos despediu lá de São Paulo. É assim que é o nosso caleidoscópio. Muito obrigado a todos. Até a próxima.